E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com seus amigos, Padre Samuel. É um prazer estar no meio dessa turma bagunçada. Com o nosso debochado Davi. Paga pra nós, por favor, tá? Com a nossa amiga Pamela. E com o nosso amigo Bruno. Hoje eu não vou fazer propaganda de nada, não. Estamos aqui para... Da família dos devotos, é. Verdade. Faça sua doação. Faça sua doação. E agora tem que aumentar, porque liberou a entrada em Caeté, tem que arrecadar mais dinheiro. Então faça parte da família dos devotos aí, por favor. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Meus amigos, que o Papa é pop, nós sabemos. Agora o Papa é papix. O papo é mona. É papi, é papi. Ai, ai. Quem sou eu pra julgar? Fala, Bruno, começa. Não, mas eu ia sair do assunto. Fala, velho. Coloca Diz dentro assim, de começar de cara? Pode. Puta Ele merda. não é papix, mas é pontífix. Parece uma marca de bolsa Dudalina, né? Bolsa Pontifex. Não, tem nada a ver, não. Ai. Tem nada a ver, não. A gente vai mudar mesmo de assunto. Ele aí. é o chefe, pelo amor de Deus. Depois a gente edita isso. Se você quiser escutar sobre esse programa, pula pro minuto 5:42 que a gente vai de fato começar. Mas eu tava pensando, já que você falou esse negócio, não foi programado mesmo, gente. Esse negócio, eu tava pensando num negócio aqui. Não, mas vamos mudar muito de assunto. É que eu tava pensando, se você é um defensor, né, da liberdade de expressão, da liberdade afetiva, não sei qual que é o nome disso. Liberdade sexual, seria, Isso, né? liberdade sexual. Você tem que ser necessariamente defensor dessas palavras sem gênero. Óbvio. Porque eu vou chegar pra alguém e falar assim: ô Davi, você vai sair com a gente? Tá, não, mas eu vou levar, não sei o quê. Eu falo assim, tá bom, pode ir com a sua namorada, tranquilo. Aí eu falo isso, na verdade não é. Por exemplo, é um namorado. Aí, pô, que carão que eu vou ficar? Tipo assim, chega o Davi chega o Davi com um amigo. Eu falo assim, mas cadê seu namorado? Você não ia trazer sua namorada? Aí eu falei assim, não, mas é namorado no caso. Prazer, Então, ser João. nesse sentido, inclusive eu cheguei a formular tudo isso na minha cabeça, porque seria o seguinte, assim, para funcionar bem, teria que ter um termo genérico que você sempre falar com alguém que você não conhece, você usaria esse termo genérico e depois ela responderia com o artigo que ela deseja. Então, seria mais ou menos o seguinte, ô Davi, você vai com a gente, você vai levar a sua namorada? Aí fala assim, sim, eu vou levar minha namorada. Beleza, ele já falou que é namorada e a partir de agora eu vou chamar de namorada. É pra evitar torta de climão, Isso, entendi. porque aconteceu comigo, por exemplo, essas coisas. Aí eu fiquei pensando assim, então a gente Mas tem que ser coerente. Você achar que você ia levar um namorado... Não, pode pode ser. tá, não. Explica pra gente. Mas se fosse, também tem problema, não. Mas aí, enfim, eu cheguei nessa conclusão. A gente tem que ser coerente na vida. Se você permite uma liberdade sexual, necessariamente você tem que ter uma Mas me diga regra uma dessa. coisa, para você ter coerência, você precisa de consenso no discurso. E para você ter consenso no discurso, você tem que ter determinadas convicções, porque a língua é um fenômeno arbitrário. Você tem um ícone, um índice e um símbolo. O símbolo é arbitrário. Então aí que é o problema. Não vai chegar a ser consenso nunca. E aí que eu acho que está um dos grandes equívocos e um dos grandes paradoxos da esquerda, é que no exato momento em que ela diz que ela tem que ser libertária, que o discurso tem que ser inclusivo, ela acaba sendo autoritária e arbitrária. Do ponto de vista que não pode chamar de mulher, porque pode ser qualquer outra coisa. Mas se pode ser qualquer coisa, vai ter que ser alguma coisa. E aí vai deixar de ser alguma coisa. Faz sentido. Entendeu? É um paradoxo. Para citar de novo Olavo de Carvalho, vai dar gosto da direita, né? É uma paralaxe cognitiva. Porque eu leio de tudo, né? Então ele tinha muito isso, fortes argumentos. É uma loucura, é um absurdo. Lógico, não estou dizendo que é bom ou ruim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que é certo ou que é errado. Mas do ponto de vista lógico, não há a mínima possibilidade de consenso sem uma arbitrariedade. Inclusive linguística, ué. Senão, como é que você vai pensar? Imagina uma pessoa autista, alguém que tem dificuldade de déficit de atenção, dando conta dessa paralaxe. Não tem como conversar, ué. Eu só ia falar que quando você fala que a esquerda é autoritária, pra mim não tem novidade nenhuma nisso aí. Mas a direita Eu mesmo- também eu é ao seu mesmo- modo. eu mesmo não Só que ela não grita. Sim. Ela come caviar. Eu mesmo faz não um dou projeto conta. de Não, lei. mas vocês conseguem acompanhar cada letrinha do LGBT? Não dá mais. Eu não consigo mais acompanhar, eu não sei mais o que é.
O alfabeto inteiro daqui a pouco. Já Pode deu falar. Vão ser processados. Não estamos dizendo que é certo ou que é errado. E estamos, assim, brincando, começamos a brincar com o Papa, pelo amor de Deus, para deixar claro que a gente sempre brinca aqui. Não é querendo ser desrespeitoso, mas apresentando o que a filosofia chama de contradição em termos. Não tem como você estabelecer um consenso de linguagem sem determinar arbitrariamente alguma coisa. Não tem como. Eu posso chegar à conclusão de que uma mulher, já te dou a palavra, peço desculpa, ela não é uma figura da Virgem Maria, ou de que não é um projeto divino, ou de que não existe uma essência de mulher. Pode chegar a essa conclusão. Mas uma hora ou outra eu vou ter que escolher o artigo, vou ter que escolher a linguagem, a expressão que vai determinar. Isso é uma exigência lógica. É como tentar, por exemplo, levar a água dentro de um balde sem ter o balde, ué. Escorre, ué. Eu tenho que chegar um momento que eu vou ter que ser arbitrário para dizer é ou não é, porque isso é uma questão de lógica da linguagem. E que está presente na argumentação, está presente num tribunal e na linguagem do TI. Ou é ou não é. E um terceiro não pode não ser. Se a base da lógica, vocês são da área aí da programação, sei lá do que, você sabe disso melhor do que eu, ué. Programação eu não entendo. Não, eu digo assim, programação, lógica, vocês são disso. Não é um princípio básico? Ou é ou não é. Não tem aquele 01, aquela... Não tem como mudar isso não, ué. Eu penso muito numa própria formação de uma criança na infância. Ela precisa do é ou não é. Claro. Porque ela só trabalha na base do é ou não é. Qualquer pessoa inteligente, vamos citar Uma Rubem Alves, uma terceira pessoa coisa que para de confundiria muito trabalhar, a não cabeça é? Porque nós não vamos, nossa cabeça não dá conta Não disso. Não tô isso. querendo dizer que tá certo ou tá errado. Nossa cabeça não dá conta de não ter categoria. Para mudar isso, tem que mudar o ser humano. Aí tem essência ou não tem, Simone de Beauvoir? Agora eu falei bem à direita, esse Bom, Leonardo de agora, Carvalho, seis tem minutos. Aristóteles. cita Até me o corrigir Carvalho. na cadeira, que eu sou um defensor da família. Aí bota uma Simone. 6 minutos e 30 depois ele vai já começar o tema. O Bruno errou um pouco ali. Vamos voltar a falar mal do Papa. Não, mas as brincadeiras à parte com o É, Papa. tá tudo dentro. Pra falar sobre a bênção que ele deu sobre... Que ele permitiu. Autorizou, né? É. Tem um histórico, né? A gente começa ali... Assim, Com a pergunta daquela dama dos telhados Pode- e os Camparini voltando do Brasil. O que a gente diz sobre os gays? Quem sou eu pra julgar? Começa ali. podemos... Com certeza tem coisas anteriores a isso, né? Sem dúvida. Mas eu diria assim que o marco para essa discussão é 2021. Naquela resposta de nós, enquanto igreja, não podemos abençoar o pecado. E acho que mora aí que a gente pode começar com esse quê. O que mudou de 21 para 20... Foi 23 ainda, né? Isso. É 23, isso mesmo. Para você mudar essa visão, assim. Mudou alguma coisa, mudou alguma percepção. Que é o grande pontífice não questionamento, mudou. né? É. Porque se mudou... Olha, se não mudou, não precisava ter feito. E se mudou, alguma coisa deve estar lá que a gente tem que tomar cuidado. É isso, seria, né? Eu creio que o responsório primeiro deixou uma dúvida, né? Eu acho Abriu uma brecha. E aí, para tentar justificar essa brecha do responsorum, aí veio esse de 2023 e acabou que atrapalhou. Em vez de melhorar, de deixar uma coisa mais clara, eu penso muito mais no entendimento do leigo. Se isso está dando questionamento até em cardeais, bispos, Mas isso padres... Mas não é um eu documento acho pro que leigo, eu a acho. gente devia contextualizar pelo Mas- menos o documento. É. Pra quem não tá por Pode ser, dentro. sim. É Que eu acho claro, que seria porque agora o representante pela doutrina da fé, que é o Victor Manuel, ele tem um livro escrito, né? Cura-me com a tua boca, a arte de beijar. E ele é conhecido como o Tchuco. Como é Isso que é o pode me nome? levar pra Como é que é o nome do cadeia. livro? Como é que é o nome do livro? Cura-me com a arte de beijar. Não, tô brincando, é um teólogo, meu Deus do céu, tô ironizando, né? O responsável agora Onde pela é que a gente acha esse livro? Achei o título bem Da interessante. Amazon. Na Amazon. Da Amazônia. Na Amazônia, né? Na Amazon a gente É precisa que- mesmo dar uns mas beijos. quer dizer, acho que a mudança do responsável, né, pela congregação da doutrina da fé foi fundamental, né? Quer dizer, ele é conhecidamente um progressista, alguém que o Papa Francisco conhece de longa data, porque foi reitor da Pontifícia Universidade lá de Buenos Aires, e é o ghostwriter, né, o que escreve os documentos do Papa, porque Papa nenhum escreve documento, né? Bento XVI escrevia, os outros antes dele acho que nunca deve ter escrevido Até nada. porque ele também, Bento XVI também foi o... Exato, o cardeal Panzer, né, o responsável pela doutrina da fé, vulgo antigo Santo Ofício. Então acho que essa mudança foi significativa, porque antes
ele era o cara que escrevia por detrás. O Papa chancelava. Agora não, ele é o responsável pela doutrina da fé. Então acho que teve grande influência dele, né? Os próprios membros lá da congregação Doutrina da Fé falaram que não sabiam, que o documento não passou por uma... Documento não, né? Não é documento, quero fazer essa correção. É uma declaração da doutrina da fé. Não passou por eles, não teve a oportunidade do contraponto, né? Vou tentar. Mas você ia dizer, desculpa, só que eu te interrompi. Não, eu acho melhor dar essa contextualizada que o Davi falou do que é em si o... Fala, por favor. Então não é um eu prefiro documento, é não uma falar. declaração. Eu prefiro que o senhor fale pra ficar mais... Tá, Ou então se ok. o Bruno tiver essa Eu vou propriedade. comentar e aí vocês Essa deixam coisa de aqui no ser presa, comentário. você viu, né? Vocês deixam aqui no comentário aí os equívocos e as correções, beleza? Meu compromisso aqui é com verdade. Vai trabalhar na Jovem Pan até o governo mudar. Fala mal mesmo que rádio de verdade é a Rádio América. Bom, então foi questionado em 2021 e foi informado que não podia se dar bênçãos para casais homoafetivos porque a igreja não tinha o poder de abençoar o pecado. Foi o que foi falado. Que sim, era permitido, né, abençoar o indivíduo, mas aquilo enquanto casal não era possível abençoar, porque não podemos abençoar Podia o pecado. abençoar a essência e não o acidente, né? Digamos assim. É uma boa, porque na verdade É um o conceito seguinte, filosófico, no sentido assim, essência do indivíduo, a sua dignidade. Agora, como resta claro para a igreja que não há a mínima possibilidade de um matrimônio entre duas pessoas do mesmo sexo, então, essencialmente, está abençoando uma coisa que não existe, um não ser. Então, vai abençoar para quê? Em outras palavras, é isso. Só para corrigir, como eu falei, um conceito filosófico. Não estou falando que a homossexualidade é um acidente. Claro, mas claro. é um Acidente conceito no sentido filosófico. assim, para esclarecer. Filosoficamente falando, acidente é aquilo que em si não constitui o que a coisa é. Então, por exemplo, o fato disso aqui estar verde, o fato disso aqui estar... não fere o fato de ser o microfone. É o microfone com ou sem isso. Então, isso é entendido como um acidente, só para esclarecer. Nota pé. Pode voltar aí, Jovem Pan. E aí, em 2023, a gente tem... Agora, eu não me lembro das datas, chutaria abril. A gente tem, então, uma resposta do Papa Francisco. Lembrando que o que ele faz ali, respondendo... A gente chegou até a comentar, né, sobre isso aqui nos programas. Chegamos, sim. O que ele faz, né, a gente tem que deixar muito claro. O Papa, quando ele fala... ex cathedra, Isso mesmo. ele fala com autoridade e utiliza e invoca o poder divino dado a ele. Aquele poder. E Ou o dos que ele imperadores. fala aquilo ali Eu tenho a força. ele está revelando pra gente os desígnios e o pensamento de Deus. E ele não fez isso. Lembrando, né? Quando a gente fala que o Papa é infalível quando ele quer e quando ele demonstra ser. Ponto. Então ele vai lá e faz essa resposta e comenta que seria sim possível. E o que me chamou a atenção no documento na época foi que ele grifa bastante que em situações muito específicas que aquilo ali poderiam acontecer. Então... E você concorda com o Papa, nesse caso? Vamos terminar Você o contexto. pode responder Vamos essa terminar pergunta, eu não. Terminar o contexto? Pode terminar, mas fica a pergunta. Você pode Sim, responder não, a eu vou ela, responder, eu eu não. vou responder. E todo o meu desenvolvimento racional desde que Francisco assumiu, né? E aí o que a Pamela mencionou, que será que havia essa necessidade ou não, foi que foi emitida uma declaração doutrinária. Então, assim, foi feito como se fosse um adendo, né, na doutrina da fé, como sempre, né, como a própria natureza do documento, não modificando, mas esclarecendo algumas coisas e que é doutrina. Inclusive, Como se fosse uma deixando bem claro. portaria, né? É uma portaria. Como se fosse uma Deixando bem claro, lá embaixo, no finalzinho, o que foi dito, foi dito. Não me perguntem mais, não venham pedir explicações, não peçam documentos detalhados, acabou. É isso, aceitem. O que aconteceu foi isso, né?
E aí vem, Que é o que então... os papas fazem quando eles têm convicção de alguma coisa. Só que agora o João papa é Paulo mais à II. esquerda. Isso com É algum porque tema, todo mundo vamos fala, ver. não, magistério da igreja, magistério. Aí quando vem o Papa e dá uma declaração magisterial, mas não foi isso que ele quer dizer. Ou se disse, não foi. É aí, O Papa esse é o simplesmente- É magistério, mas não é assim, né? Ele simplesmente botou o pau na mesa, ponto, acabou. Gente, tá a decidido. história tem uns remédios muito engraçados. Mas é. É claro, é política, Bruno. O nome disso é política. Entendeu? E aí, o que o documento traz, ele, inclusive, ele destaca, de um ponto de vista mais pastoral à la Francisco, que ele traz uma nova interpretação. E é um documento, antes de deixa isso tudo... claro. Antes de tudo, é um documento para falar sobre bênçãos, né? Então, ele vem esclarecer... para mim, não é um documento para o leigo, mas ele vem esclarecer ao povo de Deus o que a igreja entende como bênção. E nesse processo, né, já que a gente está falando de bênção, olha só, vou comentar aqui que é permitido dar bênção para casais homossexuais. Acho que E você concorda acho que com o Papa? Não, tô falando muito, pula para... Não, mas aí É tu só, tem que ficou ter- essa tu deixa. tem que Se você finalizar, concorda ou não, a ué. gente vai desenvolver. Aí a gente só continua. concorda? Então, concordo. Você concorda com Por só que isso. argumentos? a bênção para casa? Você concorda com a bênção para os casais? Aham. E por que argumentos você concorda? Aí eu acho que eu vou ter que dar um passo para trás. Virou uma entrevista aqui. Não, né? claro. Roda- depois eu Ué, jogo porque pra ele. agora se ele falou que concorda, eu tenho que falar porque eu É discordo. claro, como vota deputado? Ó, eu vou andar um pouco para trás e eu vou falar um pouco de... Seu amigo Isso tá é bênção do desesperado céu por aqui, ó. você. Isso é uma aranha veio do céu. Ou do... Ele não Essa vai- causa ecológica é mais Ele não vai esquerda. matar porque a aranha é branca. Ó, eu, enquanto busco ser um bom católico, e aí recomendo para todo mundo que está ouvindo que é católico, procuro ter, na medida da minha capacidade, amor e respeito ao pontífice. Muito mais pelo que ele representa, por ser papa, do que pela pessoa, né? Porque pela pessoa eu posso respeitar as pessoas e discordar, só que quando é o papa que está falando, esse cara está mais próximo de Deus. Então eu sempre fiz um exercício muito grande de tentar entender o que ele está querendo trazer. E aí eu fiz várias coisas que eu tinha muito definido na minha mente, e eu reentendi, e eu acho muito positivo, num próximo programa a gente pode falar isso. Nós, né? Rever, né, com esse novo olhar que Francisco tenta buscar, apesar de não entender muitas coisas, mas pelo menos o esforço eu sempre procuro ter. E aí, o que foi uma dúvida que eu tive? Quando você olha para 21 e olha para 23, não posso abençoar o pecado, agora pode abençoar? Eu me questionei. Abençoar o quê? O que é que ele está querendo dizer? O documento dá alguns exemplos, mas ele não fala claramente. Eu tenho a minha opinião. Mas... Não, mas só eu falar? Vocês não querem? Eu Também, concordo ué. com É um ele. monólogo hoje. Eu concordo com ele e eu quero entender o seguinte: foi o que foi falado aqui, né? Eu tava tentando entender. Essa bênção é o quê? É pra quê? É a bênção exclusiva, no caso, é uma bênção ao casal ou é uma bênção à dignidade humana, como a gente foi falado? É uma bênção ao humano específico? Por isso que volta a questão. Se ela fosse só a dignidade humana, não precisava de Não documento. precisava. Eu acho que é o casal. Eu acredito, eu também entendo assim, que ela é ao casal. O casal. E quando a gente fala que é o casal, é a união do casal enquanto, sei lá, uma nova família. Não, aí isso que eu quero saber. É enquanto unidade possível dentro da liberdade humana e como uma manifestação de que a igreja está aberta à graça divina que converte corações que se abrem. Diria assim. Agora, do ponto de vista de uma união, não se pode abençoar uma união homoafetiva porque, da perspectiva da doutrina católica, não existe. Não se podia. Não. Do ponto de vista de um rito litúrgico, não. Não, união. mas ninguém falou de rito litúrgico aqui. O documento Safado. fala que não pode usar rito litúrgico. Mas inclusive. é aí que tá. Quem vai entender como pode e Cara, quem não pode, peraí. né? É o meu momento de glória, velho. Depois de 3, 4, sei lá quanto tempo de papo você assistiu. Foi a primeira vez. Tantas vezes. Eu sofri humilhado com este homem aqui. Pela primeira vez ele não discordou. Não discordo. Meu Sofri Deus, humilhado é o meu por momento Não, de é glória. porque se tem razão, tem Ele razão, sempre Bruno. me rebate. Não, eu não Desculpa, Pamela, eu não mas- rebato contra qualquer argumento, mas se tem... Aqui, Quase que o Bruno fala, o que eu faço agora? gente, mas aqui... Eu nunca cheguei aqui, nisso. Você chegou no ápice da sua Mas vida. aqui, O que tem mais O depois? princípio da lógica é a honestidade intelectual, ué. Vou fazer o quê?
tem uma contradição no próprio documento. Isso é um fato. Recolha-se. Acabou. Insignificante. Você Acabou. né? Fala aí, me defende aí, Pamela. Pelo amor de Deus, me salva. Eu entendo isso, que é uma contradição. Não tem como, porque o que eu penso? Eu já até entrei em discussão uma vez que eu vi um folderzinho, comentei com minha irmã, com minha mãe, sobre a própria questão de bênção de pessoas em segunda união ou em situações irregulares. E a bênção é pro casal, não é? Me corrija se eu estiver errado, pro casal. Como ele fez notar. Justamente. Então, tipo assim, esse casal pode receber essa bênção como casal. E o homossexual, eu entendi agora, que pode também receber. Só que eu não concordo nem nos dois casos. Pode dizer, por favor, por que você não concorda? Vamos começar Porque então eu com 21. acredito que a bênção, ela deve... Se a bênção era uma coisa individual, eles podem sim receber a sua bênção. Mas como casal não, porque eles estão numa situação irregular. Eu entendo também que Mas essa aí o questão que eu bênção, entendo? da graça. Eu responderia assim, né? Querendo tangenciar o que o Bruno colocou, para não dar o ganho totalmente para ele, não tô brincando. É porque eu acho que há uma diferença implícita entre o que é um matrimônio e um casamento. Um matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, impossível, do ponto de vista da doutrina da igreja. Isso não vai mudar. Sim. Por conta da unidade entre os sexos, a identidade A própria de cada um deles. biologia Exatamente. ali em si. Mas um casamento não. Então, o que eu entendo que o documento quer dizer? Existe, do ponto de vista laico, civil, a possibilidade de casar, um casamento. Então a igreja está dando uma bênção a esse casamento, embora ela diga que não exista um matrimônio. Essa que é a questão, entende? A diferença entre o casamento e o Ela está matrimônio. deslocando do âmbito civil aquilo que diz respeito ao âmbito direito eclesiástico e divino. Do ponto de vista divino e eclesiástico, não pode haver uma união. Mas se ela existe do ponto de vista civil, a igreja está dando uma bênção sobre os que a contraíram. E sobre a união civil destes dois, né? Não entendendo-a como um rito litúrgico, como uma ação litúrgica da igreja e como um ato de sacramento. Embora uma bênção seja um sacramental. Esse tipo de coisa que acontece, ele corre dois riscos, né? Assim, o mesmo risco... Acho que tem vários aqui, tipo um Que é o cisma. seguinte, se você for muito conservador do ponto de vista negativo, você vai entender uma coisa e, pô, a igreja está acabando. Se você for muito liberal do outro lado também, você vai falar, tipo assim, beleza, então agora para fazer tudo com a igreja, a gente está conseguindo dominar o poder. E a igreja tá acabando. Mas eu acho que... depois a gente fala melhor disso. Nos dois coisas. A fala do padre, assim, eu acredito que a gente está no âmbito de opiniões. Claro. O documento, ele fala que não pode ser realizado a bênção no dia, no local, no ambiente do casamento civil. E aí... Não, no casamento você vê que dê a entender que nós estamos dizendo de uma ação sacramental. De um O casamento. local, o dia, não é o problema. O problema é se fosse na hora... Mas não pode ser programado. Você não pode programar. É, Olha, padre, não, no é dia claro. tal que eu vou casar no civil, vão lá comigo, você não pode. Mas o que eu tô dizendo... O documento não permite isso. Não é que ele não permite. Ele deixa claro que você não pode ter nada ali, não é a expressão que ele usa, mas é o que ele quer dizer, que simule o sacramento. Entende? Porque um casamento é um contrato entre os noivos, a igreja é apenas uma assistente. Esse é que é o problema. Então, tecnicamente, por exemplo, há determinadas circunstâncias onde um casamento civil ele pode ser levado à dignidade de sacramento. Por exemplo, se os dois não são batizados e eles se casam no civil e depois eles se batizam, a igreja pode fazer uma sanação radical. Ali, aquela união entre os dois, ela é levada à dignidade de sacramento no momento em que eles são batizados. Essa que é a preocupação da igreja. O que me garante que aquele ato civil não foi elevado, já que o casamento é de direito divino, há uma dignidade de sacramento. E que a minha bênção vai dar a entender isso. Essa é a preocupação canônica. É uma entendeu? preocupação muito na imagem que passa, né? Fala muito de escândalo. mais. e A tudo imagem no sentido de que essa imagem poderia confirmar uma coisa que, na opinião da igreja, não pode existir. Que é um matrimônio essa confusão. entre duas A pessoas do própria mesmo sexo. mídia, ela tá alimentando isso. Né? Que é o trabalho dela. E né? é aí que tá. Por isso que todo Se a publicitário mídia tá vai pro inferno. alimentando, se a própria... porque é aquela coisa, houve os dois extremos. O tradicionalzão, que eu não queria dizer tradicional, mas o conservador trad lá, o raditrad, conhecidamente a gente chama, né? Por aquele O cristão Catoliban. mais extremo e o lado mais esquerdista, os dois eles estão pensando da mesma forma, só que de lados diferentes. Um justamente totalmente contra
a bênção, e o outro totalmente já vibrando, achando que vai ser uma coisa E assim. nenhum Porque dos agora- dois entendeu o documento. Nenhum Mas dos é, dois. é que é a minha dúvida. É por isso que aí é a minha dúvida mesmo. E Não aí- como padre, desculpa te interromper. A minha dúvida é se os dois realmente não têm razão. Entende? Eu acho que não. Eu entendi o que ele quis dizer. Como católico, eu também teria que achar. E como padre, Eu também também acho tem que que não. achar. Mas Caio, eu tenho minhas Porque dúvidas. a esquerda tá achando que a igreja tá dando um passo à frente, a direita tá achando que a igreja tá dando um passo atrás. Os dois estão certos, de certa forma. Né? Eu não sei dizer, não. Eu diria que é um passo à frente. E aí? E vai terminar onde? Uai, no céu, quando Jesus descer aqui e fizer. Aí o eu céu não- vai estar cheio de bicha, casada. Ó, peraí. Vamos tentar. Você vai conseguir estar num céu cheio de homossexual? Unida. Claro. Eu quero, inclusive. Nossa, eu vou estar super feliz se eu estiver no céu cheio de homossexual. Não tem problema nenhum com isso. Mas lá você não vai poder fazer Essa nada. Não. documento. O que adianta estar cheio de homossexual se você não vai poder fazer nada com eles? Corta essa parte. Deixa ele falar pela Corta essa não, parte. corta não. Aqui dá engajamento. Vai falar. Bom, O deixa eu Marcos propor. tá desesperado. Ele vai ter pensando assim, meu Deus, eu tô olhando pra cara dele e toda hora ele tá assim, meu Deus do céu, alguém devolve a minha pauta? Ó, primeiro, Onde vai? eu vou mandar um salve aqui pro pessoal. Eu nunca falei tanto pro pessoal de casa, né? Mas o pessoal de casa, a Pamela comentou, né? Que a É o seu mídia momento de glória. A mídia, Glória Groover. a mídia só a mídia só tá piorando a situação porque tá fazendo desentender o negócio aí. Eu vou falar assim, eu sei que é um rapaz, uma moça inteligente que sabe pensar, por isso que você tá aqui no Papo Sacristia ouvindo a gente, aproveita e já compartilha com seus colegas, que isso aqui, ó, vale muito mais a pena do que jornalista. Nada contra jornalista, sabe? Mas muito jornalista aí que fica só divulgando para ter números e não tá preocupado aí com a verdade. Mas o que eu ia propor? Vamos falar primeiro da questão de 2021, onde foi falado que não podemos abençoar o casal, mas a gente pode... abençoar o pecado, né? nós podemos abençoar a pessoa, né? Aquela pessoa que é homossexual. Ela nós podemos. Aí você tinha falado que não concordava. A pessoa? Isso. Não, eu ela não dizem discordo. que ela É que se você eu não concordo nem com um nem com o outro. Não, eu não discordo que você deve abençoar as pessoas, mas eu acredito que numa questão individual. Eu não vejo o porquê de você abençoar um casal homossexual. Entendi. Entendeu? Eu acho que isso gera muito escândalo no sentido... talvez aquela velhinha que está ali na frente da igreja, ela não vai entender aquilo como você mesmo, Bruno, está entendendo. Se você mesmo falou que... Qual que é o termo correto? Não é bem documento. Como que... A declaração. A declaração em si. A própria declaração, o leigo não entende. Vamos ao termo. Na verdade, Ele a não, impressão ele... que a gente vai ter é do impacto primeiro que a gente vai ter. E aí, ele está o abençoando impacto que uma a gente união. vê é o que a gente vê ali. Não o que tem por trás. É por Talvez isso que eu tô não a dizendo, intenção não tô dizendo que eu do tô Santo concordando Padre. ou não com a Pâmela, mas eu penso que é um passo. É um passo. É um avanço. Justamente Mas, o que se está a gente- acontecendo. mas quando a gente entende o documento da perspectiva do padre, a gente entende que é um passo, mas não é um passo à frente, é um passo bem cauteloso e é uma resposta a essa demanda que está sendo cobrada o tempo inteiro da igreja. E aí, qual que é o posicionamento de vocês em relação a isso ou aquilo, no caso específico, O meu ao rece- casamento Só dar homoafetivo? um adendozinho. O meu receio com relação a isso, porque agora deu um passo pequeno, porque ainda a igreja ela tem essa posição de deixar... Ela deixa bem claro e provavelmente ela nunca vai deixar... nunca vai mudar a sua posição com relação a isso. Porque senão vai faltar só a gente pedir um rei para ser o chefe da igreja. Viramos anglicanos. Porque... Só que tem muito o que acontece lá na igreja da Europa. O que tem acontecido? Das tais bênçãos com casais dentro da igreja. Casais Porque, inclusive, duplas a igreja homossexuais, anglicana né? já aceita até sacerdotes homossexuais casados, já aceita. E aí eu acredito que esse passo aqui foi um. E eu acredito que possam ter mais, outros e outros e outros, até chegar no ponto... Não sacerdote homossexual, não, né? Pode falar, Bruno. Mas tá todo mundo Eu certo. vou trazer um ponto aqui da minha... Como eu disse, né? Tem não é... Pode ser nossa aqui... Enfim. Mas tem muito tempo que eu estou pensando sobre essas questões, né? Então eu cheguei a pensar... Vou dar um exemplo, vou sair de novo do assunto, mas acho que vai ajudar a iluminar. Eu tive pensando, por exemplo, você tem aí Pode chamar de casal quando é duas mulheres, dois homens? Chama Eu casal falo também? duplas, mas pode casal falar. homoafetivo, né? Então, um casal homoafetivo. E aí esse casal adotou uma criança. E aí vivem os três. E aí eles vivem e se entendem como família e tudo mais.
Nós, enquanto cristãos, o que nós queremos? A salvação de todos, né? E aí a gente vai levar... Só uma correção. De todes. Pode continuar. Nós vamos levar, então, o evangelho a essa pessoa. E, conseguimos. Evangelizamos aquela família. E aí, vamos tentar pensar, então, na cabeça do Raditrat. O que você faz com uma família dessas que... na verdade, deixa eu comentar outro negócio antes. Não organizei as minhas ideias. Teve uma vez que o Papa Francisco comentou sobre a diferença entre... Oh, Jesus... que ele fala que não é um crime, é um pecado, mas não é um crime, que ele comentou isso numa entrevista. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, por que ele está realçando, né, essa questão de não ser um crime. E aí eu fiquei imaginando no seguinte questão, né, você quer o bem dessa família, desses 3 aí, um casal homoafetivo e uma criança. Imagina que um deles morre. E aí, sei lá, mais que amigo, sabe? Muito amigo. E aí você não vai ter direito a 3 dias de luto só porque ele é do mesmo sexo, só porque não configura um matrimônio. E aí, por exemplo, agora acelerando, né? Vindo nesse... Mas peraí, só um corte. Eu ainda não entendi Os exatamente. 3 dias de luto diz respeito ao civil, não? É isso que ele está querendo dizer. O Papa Francisco diz em Isso. nome de um bem. Ele foi muito feliz quando ele coloca em nome de um bem. O bem é o quê? O direito, o que é legal, o que resguarda a dignidade humana. Então, ele vai concluir. Mas é porque o Papa Francisco ele fala numa entrevista que a relação homoafetiva não é um pecado, mas não é um crime. E aí eu fiz esse desenvolvimento. Até porque diante de boa parte da sociedade ocidental, Por quê? não é crime. Né? Porque o Raditrat ele E não tem vai gente que permitir morre por isso. a união civil, entendeu? Você falou que é um bem civil porque isso foi conquistado pela comunidade LGBT. Só que e se não fosse? Se dependesse do Raditrat, não seria. Mas aí a pessoa que vive naquela condição, então ela não tem direito dos 3 dias de luto. E aí vamos imaginar, né? Então, você tem lá aquela família, o casal e o filho. E aí você vai virar, você acabou de converter, ele está indo na igreja e tudo mais. Você vai virar para ele e falar assim, não, vocês não podem mais morar juntos, vocês vão ter que cada um para um canto. Nossa, mas eu briguei com meus pais, nossa, mas eu não tenho condições financeiras de morar sozinho. Nossa, mas é até uma questão afetiva minha mesmo, de estar com outra pessoa. E agora você está mandando eu fazer o quê? Morar na rua sozinho? Sem o outro, só porque eu não posso morar junto? Assim, não faz sentido. Não é uma abordagem... Você não pensa muito para evangelizar a pessoa se você tem esse comportamento. Então, o que você faz? Você vira e fala assim, olha, não pode ter relações. Porque você está ferindo uma lei natural de um sinal que Deus dá pra gente, né? Que é o matrimônio, que é um sinal de vínculo com Deus. Beleza? Mas assim, segue sua vida. Você pode viver dentro daquela casa. O que impede, né? Tipo assim, de um homem morar na casa de outro homem. Se você entrar no seminário, ele vai ter um monte de homem. Você vai entrar num Carmelo, vai ter um monte de mulher morando junto. O problema é, de fato, morar junto? Onde está a situação? É o contato. A relação. É a relação. Mas É por isso que ele está dizendo que o Papa destaca uma coisa da outra. Quer dizer, uma coisa é a doutrina da igreja, irretocável, perene, com relação ao que é o matrimônio. Outra coisa são agrupamentos, unidades, possibilidades, conjecturas, logísticas do âmbito civil, né? O Papa Francisco tem esse cuidado de não confundir uma coisa com a outra. Sim. E aí... Ele não bateu, mas também não tirou a mão. E aí dá um passo. Ele vai ser um Papa cismático, né? Se ele declarar uma coisa dessa. E aí seria o passo, né? E eu não sei se ele quer. Na minha opinião, ele não quer. Eu não acho que o Papa Francisco seja tão progressista assim, como aparece nas falas dele. Eu não E acho. aí- eu acho que a mídia distorce muita coisa. Não, eu não acho que distorce. Eu acho que de fato ele fala, mas eu não sei se. Eu acho que o Papa Francisco é tipo o Lula, entende? Vai junto no pacote, junto com as pautas. Não com todas as características do Lula. Eu tô dizendo do ponto de vista assim. Eu Ele acho tem que. todos os dedos. Ele tem né? todos os dedos. Eu acho que ele é um progressista, mas um progressista mais no sentido assim, de um núcleo Já deixou duro. bem claro que não gosta de cachaça. O núcleo duro prefere tequila. O núcleo duro do progressismo. Não no sentido de alguém que tem aquilo como uma pauta. A própria trajetória do Papa Francisco, como cardeal, como bispo, por aí vai, não me faz pensar Eu assim. vejo muito porque, acima de toda e qualquer ideologia, ele é cristão, ele é católico, né? Eu- Então, eu di- assim... Eu diria que não só por isso, me desculpa discordar, Sim. Pamela, me perdoe. Sempre. Não no sentido assim, só por isso, mas de própria trajetória pessoal. Eu vejo cardeais, por exemplo, se eu citar por exemplo, uma aqui, de fora,
Que não vai nos processar? O Casper, Walter Casper, que é um cardeal lá daquela área lá, Alemanha, Áustria, se eu não me engano, uma coisa assim. Eu já vi o Casper como alguém, não assim, uma pauta mais identitária mesmo. Deixando claro. Ou o próprio episcopado da Alemanha deixa muito claro, não, nós estamos querendo revisar mesmo. Nós fizemos um sínodo aqui que quase separou esse negócio. Eu não acho que é o Papa Francisco. Eu não acho que ele seja... A Alemanha tá sempre querendo separar, né? O Alemanha tem. Eu não acho que o Papa Francisco é um progressista raiz. Eu acho que não. Não acho. Mas Inclusive, é uma Alemanha mais protestantizada, né? Mais Por isso secularizada, Nem sem... protestante cola lá, mas não. Acho que a Inglaterra é mais protestante que a Alemanha hoje em dia. Só que eu vejo muito esse problema. Eu sinto, às vezes, um pouco de falta do Santo Padre ele ter essa... Não é uma divisão clara, mas porque até então não teve um posicionamento muito claro com essa questão da Alemanha. É porque eu acho que ele não sabe o que fazer. É porque assim... Porque eu acho que o Francisco não sabe o que Acho fazer. que a resposta, do meu ponto de vista... E eu acho que, desculpa esse interromper, documento, acho que essa nenhum dos declaração... papas sabiam. Acho que João Paulo II, Bento XVI, tá todo mundo perdido. A igreja tá tentando lançar uma âncora e o navio tá pra frente. Só que Francisco deles, acho que isso é uma vantagem, sem demérito aos outros. Ele é o que tem a coragem de assumir que ele não vai dizer de uma coisa que ele não entende. Mas será que não é porque ele veio de um contexto de América Latina? Acho Porque que sim. eu acho que a América Latina tudo é muito dançável. É porque ele é o primeiro e na papa. Europa... Na Europa é tudo muito... É tipo E assim, porque ele é o primeiro preto no papa branco. em 500 anos que nunca celebrou em latim. Que não foi um padre conciliar. Entende? Ele tem uma outra dinâmica. Ele não é um filho direto do concílio. Ele já é um resultado do pós-concílio. Diferente dos outros que vieram. Tem uma outra mentalidade. Porque a própria declaração em si... Eles já faziam isso sem uma declaração, né? Mas eu acho que a declaração meio que fortaleceu um pouco para eles. Deu uma... mas padres alemães. esclarece muita coisa também. Porque, tipo assim, você tá olhando do ponto de vista do que ela permite. Você tem que ver o tanto de coisa que ela não permite. Sim, a própria... É definido todas as bênçãos, os tipos de bênçãos. E ela não revogou algo que não é permitido. Não, e tá bem claro. Eu não vou falar que realmente... Tá bem claro Mas dentro aí da vamos declaração citar uma frase de Jesus. Que seu sim seja sim e o seu não seja não. Tudo que fica no meio disso é do diabo. Então essa declaração, ela é simbólica ou ela é diabólica? É porque se ela não se posiciona... Tipo assim, Não, pra mim não. Pra mim, nem que sim, nem que não. Muito pelo contrário. Pra mim se posiciona. Tá querendo salvar o magistério, né, Bruno? Eu sabia, esqueci. Não, mas tá certo. De acordo com essa trajetória política, tá querendo salvar o magistério. Pode falar. Pode colocar na mesa aqui. Que eu esteja sempre com o Papa. Eu só queria deixar um adendo que nem todos os papas foram... tô brincando, mas Não, mas é uma questão pastoral. E aí, vão já... Nossa, o Marcos vai me dar um tapa na cara. Já encaminhando pro fim, deixa eu comentar sobre... o Atlético é o melhor time de Minas? Nem ele acredita nisso. Mas... Não, hã? E aí, gera uma questão, né? Que foi uma dúvida que pra mim, assim... Beleza, então você pode abençoar, mas abençoar o quê? E aí, o documento... Agora eu não sei se pode estar com ele aberto, mas... Eu não. O documento, ele comenta sobre abençoar do ponto de vista de saúde... Nossa, eu não lembro, devia estar com ele aqui, né? É tudo que constitui uma bênção. A bênção diz respeito a um pedido de benefício sobre nós. Tudo que for benéfico, benefatere, é um objeto de bênção. Aí, olha só, tipo assim, eu sinto que a galera não leu. E aí você pega jornalista e não leu. Não, mas ele claro que... fala que é a bênção para pedir a Deus a iluminação. Aí, lê o documento, você vai saber as palavras certas, mas apesar de que não tem em português, né? Mas enfim. Eu tenho ele traduzido até mesmo. Coloca no Google. ChatGPT. Mas isso pode ser um problema. Mas enfim, quando se fala de uma declaração tão importante. Mas na íntegra já tá gerando problema, traduzido para não vai gerar mais. Mas eu digo assim, ele fala que pedir a Deus uma iluminação... Ela vai estar falando no Google, no tradutor que pode dar. Ok. Você pedir a iluminação para Deus para cumprir com a vontade de Deus. Aí, junta uma pecinha com a outra. O documento fala que a bênção é para você pedir a Deus iluminação para cumprir com a vontade dele. E o catecismo fala que não pode. A bênção, por mais que esteja subentendido, e aí ele não pode fazer isso que você está querendo, que é tipo assim, na cara, porque isso afasta, ele quer trazer, ele quer evangelizar. Sim. Então, vem cá, eu posso abençoar, vem cá. Nessa bênção que você cumpra com o desígnio de Deus.
Daqui a pouco, meu filho, vai chegar a hora de eu te ensinar o catecismo. Mas agora o catecismo tá lá num passo lá na frente, sabe? O que a gente comentou sobre o padre Júlio Lancelotti, que chega com marmitas porque não tem como chegar Mas para a até igreja que toda de ponto uma vez. você traz esses aí e os que estão dentro já? É uma boa Como pergunta. assim? Os que já estão dentro. Como assim? O próprio escândalo que gera mesmo. Mas o quanto que o cristão não ficou escandalizado? O cristão se escandaliza o tempo Não, inteiro. mas Até aqui- porque se ele não se escandalizar, ele não é mas cristão. deixa Porque, eu levar- Bruno, eu vejo sim que eu acho interessante você falar essa questão de trazer. Mas será que não tem outra forma de trazer? Qual? Por que tem que trazer abençoando Não, sabe por quê? o casal? Vamos, Você tá querendo a vamos. cura gay, então. Não, eu não tô querendo a cura gay porque eu não acredito Vamos- que haja uma cura gay. Vamos Você vamos pode pensar. purificar. Hã? Você pode purificar, ué. Se nascer homoafetivo, não é nenhum problema. Não, nenhum Eu problema. não ia colocar essa questão, não, mas eu coloco. Será que a igreja escuta as pessoas homoafetivas, não no sentido de concordar com o que elas estão querendo dizer? Porque nós estamos tratando aqui da lei, que é universal, geral e abstrata. Mas o que significa para uma pessoa ter a sensação durante a vida inteira de que ela nunca vai poder dar vazão aos seus afetos mais íntimos? Vocês lembram quando vocês eram Não. crianças e gostavam de alguém? O que isso significava? O que é amar Mas, uma pessoa? mas uma coisa... Não tô querendo justificar, eu tô querendo dizer sim, porque ela disse que não acredita em cura gay. Então significa que está bastante introjetado na pessoa diz respeito ao que ela é, um homoafetivo. E isso é a doutrina da igreja também, né? Só que ela chama isso de desordem absolutamente grave no catecismo da igreja católica até hoje, enfim. Mas, como é que a gente faz com isso? O que será que essas pessoas sentem desse jeito, né? Mas você usou um termo que foi amor. Aham. Eu chamaria isso de paixão. Tá. Sim, também. Mas eu... Essa vontade que me leva, que faz... Mas o que, eu que não é acho- paixão? Eu acho que é a Não, razão. que tem que ter. Que não é paixão? O ser humano, ele tem essa característica e tem que ter. Gostar de Só que renda, ficar com medo do a gente tem a do nossa mundo que vontade muda, isso não é paixão para poder também, não? controlar a nossa paixão. Gostar de renda. Aí, é uma outra crítica também. É. E aí, deixa eu puxar um pronto para a Pamela, porque é o Você seguinte... tá bem tomista, né? Você acha que a razão tá acima da vontade. Eu acho, mais na linha de Duns Scotus, que a razão é parte das vísceras, né? Eu tenho minhas dúvidas se boa parte das pessoas que se dizem conservadoras, tradicionais, não tivessem sido criadas em ambientes muito controlados de temperatura e de pressão, não tivessem introjetado da parte dos pais e das mães Eu que tenho tem uma que ser lista. santinhos, se elas não pensariam um pouco mais à esquerda. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que a psicologia explica muita coisa de um lado e de outro, né? Eu ia Você levantar tem um muita ponto franga no mundo. que é o seguinte, né? O padre já tinha feito essa crítica exata, né? Eu vou só replicar ele, que é por que as pessoas têm tanto problema com os outros... Por qual que é o problema, né? E aí... A bunda é do outro, né? Qual é o problema? eu ia levar isso para Cada um toma reflexão, conta da sua. pra reflexão de todo mundo. Não sei se a gente pode fechar. O Marcos vai querer me matar. Manda bala aí. Deixa pro próximo. Deixar como reflexão. Que é o seguinte: aquilo ali é um pecado. Por que eu tô sofrendo com isso? Ok, eu vou sofrer porque ele não tá no caminho de santidade. Mas é um pecado como os outros Qualquer também. outro. E, na verdade, ele tá no sexto. A gente tem 5 aqui para baixo que são mais importantes. A Por gente... que eu foco só na cintura para baixo? É interessante. Pro tem- Ocidente. Tem um né? negócio curioso aí, sabe? Tipo assim, o que eu traria, né? Sim, vou abençoar e vou fazer de tudo para trazer. Estando na igreja, com o tempo, a mente Vou dizer dele, que a Deus pessoa vai, não pode vai se casar abençoando. nunca, né? Ele vai Se trabalhando. tentar casar com uma mulher é nulo, você sabe, né? Como é que é? Se o cara tem de fato uma orientação homossexual arraigada e ele tentar se casar com uma mulher é nulo. Então significa que eu estou condenando essa pessoa a nunca poder se relacionar. Imagine se uma pessoa que quer que Não se estou dizendo que converter... tá errado. Quero deixar isso claro, mas... Imagine uma pessoa que quer se converter, por exemplo, ao judaísmo. A pessoa, quando ela se converte ao judaísmo, ela tem um longo processo até... Porque se começava lá assim, ó, você quer se converter? A pessoa não vai. A mesma coisa para os E homossexuais. depois que ela estiver dentro, Aí, o que vai fazer com isso? a mesma Que coisa é o são que a os Pâmela tá muçulmanos. querendo colocar. Vai chegar uma hora que você vai ter que dizer pra pessoa, você vai ter que largar seu marido, e aí? Mas aí, será que Ou não sua teve uma esposa. preparação anterior até chegar esse momento? Porque às vezes chega um momento que a própria pessoa se incomoda. Fala assim, não tem como eu continuar. Ou eu continuo na religião,
ou eu vou Sai ter pra que me adaptar. fora. Aí ela separa do Aí marido. ela... E não é papel seu forçar essa decisão. Não, a gente tem que ser canal de bênção. A gente vai lá, apresenta a igreja, agora Vamos bonito o Espírito Santo é que vai mover a pessoa. O Até Espírito Santo é que vai porque incomodar ninguém a pessoa. converte ninguém. Exatamente. É Isso trabalho do eu E aí, Espírito. chegando nesse momento cabal, então, o objetivo principal dessa declaração de bênção aos casais homoafetivos é que eles se separem e se convertam. É isso? Não se separem, não. Na minha opinião, não. Aí, Então, Que eles se Significa- convertam. Que eles se convertam. Ué, mas como é que Mas você vai se eles continuar se vivendo converterem, eles uma têm que- união marital com outro homem em estado de pecado? Mas no céu? deixa o Espírito Santo se Não. ver, se resolva lá com Mas ele. ele pode viver na mesma casa. Não, não pode, Bruno. Sem encostar um com o outro. Deixa Aí eu Daria entra conta o de, instinto. você daria conta de viver com essa mulher na mesma casa dizendo nunca mais encosta em você? Quando ela Então tiver você é frouxo. Quando ela tiver grávida por um Ah, mas quando tiver grávida, no puerpério. Fica Não, grávida não. Não, não. No puerpério, né? 40 dias depois. Eu acho Porque que a grávida, pessoa- não é? eu Fica acho que- muito longe pra ter problema. Eu acho que O útero desce só no final, depois de pessoa- muita contração. a pessoa tem que estar um estado de santidade muito grande a ponto de conviver com a mesma pessoa. É ali dentro isso de que a casa. igreja quer, formar santos. Bruno, mas nem a gente ainda Separando o casal. É. Não, aí você quer morar com seu pai e com sua mãe. Separando o casal, né? Tem que Não. separar, Bruno. É uma fonte de Se muitas eles discussões. quiserem. Se acaso me quiser. Mas até onde eles vão conseguir ficar dentro do mesmo teto? Não é problema meu, eles vão se entender. Mas O aí a documento igre- é particularidade, cada um na sua situação. Morri aí- para Bate ver. se você acha que é possível. Eu morri, vivi antes de morrer e vi o Bruno Groove, né? Defendendo até o final um documento à esquerda do Papa Francisco. Ô, Bruno, É um documento da Você igreja. salvou o programa hoje. É um documento da igreja. Você O salvou. programa foi só você. Palmas Palmas pra pro ele. Bruno. O programa foi só você hoje. Não tô falando eu assim de fico com a ironia, não. tradição, com a moral. Eu fico, Bruno. Eu fico com os 2000 anos pra trás. Não, Eu não tem fico como. com a opinião de uma psicóloga que ela falou assim que o homossexual você tem que tratar igual o giló. Você não precisa comer. Você não gosta, come. Respeitar, Simples. Isso desconstrói a Eu fico com igreja, opinião de pra que mim tá não dá. todo mundo perdido. E Francisco Acabou. tem a cara de pau de assumir que ninguém sabe o que fazer. Exatamente, não dá. Eu acho. Amém? Amém. Se você gostou desse programa, deixa aqui seu like. Deixe também aqui embaixo seus comentários, porque isso ajuda muito a enriquecer esse programa, com muita cordialidade, com muito amor, mas que seja sua opinião sincera, sua visão sobre o que foi proposto, né? E se você acha que esse programa também te ajudou a ter uma nova visão, uma percepção diferente, compartilhe com as pessoas que você pensa que podem gostar. Valeu!